sancionada pela Princesa Isabel em 1888, a Lei Áurea permitiu a liberdade total aos escravos no Brasil. E o Desvendando a História de hoje vem para explicar um pouco mais para vocês qual a importância desse acontecimento na época e como foi desenrolar desse marco. O contexto político brasileiro na época, a partir de 1850, a gente já tem a proibição do tráfico internacional de negros escravizados. Então, é um contexto de instabilidade social, política e econômica. A partir também de 1870, com o final da Guerra do Paraguai, a gente tem uma grave crise econômica pelos gastos naquele período. Dentro desse contexto, a gente também tem o surgimento, e o fortalecimento de campanhas abolicionistas durante esse período, que vão ajudar a fortalecer esse processo gradual que o Estado se propõe naquele momento. A importância dessas leis, a lei do ventre livre, a partir de 1871, como são leis conservadoras, porque elas têm, nesse sentido, tentar travar esse processo abolicionista por conta do processo onde os fazendeiros, os cafeicultores, impediam o processo de libertação dos escravos. A lei dos sexagenários também é uma lei conservadora, porque está, nesse sentido, tentando refrear as campanhas abolicionistas. A Lei Áurea ela vai ser assinada pela Princesa Isabel por motivos que Dom Pedro estava viajando à Europa. Muito dentro desse contexto que nós falamos de instabilidade política, tentava maquiar ou esconder, de certa forma, a fragilidade política do estadista, de Dom Pedro II, mas também tentava esconder a fragilidade física. Por motivos de saúde, Dom Pedro estava viajando à Europa naquele momento. A lei é bem curtinha, ela só diz que existe o fim da escravidão naquele momento, então não dá garantias aos escravizados depois da promulgação da lei. Os resultados da implementação da Lei Áurea, na verdade, são bem poucos. Na verdade, a gente tem a não indenização dos escravizados nessa situação e também a não indenização das elites rurais, que era uma demanda desse setor. Então isso acaba sendo um resultado negativo para o Estado, afastando as elites rurais da base do governo e fazendo posteriormente a gente enxergar a proclamação da República mais à frente. Os ex-escravizados, após a Lei Áurea, vão ter diversos problemas, porque, como eu falei, essa lei ela não garante a inserção dos negros escravizados a partir daquele momento. Então, muitos não vão conseguir trabalho nas fazendas, por conta de que os fazendeiros já buscavam a substituição da mão de obra por uma mão de obra imigrante. E nas pequenas fábricas, nos centros urbanos, esses negros escravizados, também por conta do racismo, não conseguem fazer parte dos postos de trabalho, levando eles a uma marginalização e vivendo em condições precárias dentro desse contexto. Nos termos mercantis, a gente pode afirmar que a escravidão acabou sim. Só que a Lei Áurea ela não garante e ela não termina com o processo rígido de estratificação racial na nossa sociedade brasileira. 13 de maio, durante muito tempo, ele foi visto como um presente, uma dádiva dada da monarquia à população negra naquele momento. A gente tem, durante a década de 60 e 70, o desenvolvimento do movimento negro brasileiro unificado, que vai contra e vai negar a exaltação do 13 de maio justamente por considerar que é uma abolição não concluída. Então, a partir desse momento, o movimento negro passa a considerar para a sociedade e propor o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, não só para exaltar Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, mas também para demonstrar a resistência do povo negro durante essa luta pela abolição e durante esse processo de afirmação da população negra brasileira na sociedade. Agora que já entendemos um pouco mais como tudo aconteceu, é notório que esse fato histórico foi apenas um pontapé inicial para toda uma luta que reflete nos dias de hoje.
E para continuar por dentro de tudo, já deixa seu like aqui no vídeo e segue a TV UVA em todas as redes sociais. Até!